Imagine um livro escrito há séculos, repleto de plantas que nunca existiram e um idioma que ninguém consegue decifrar. Este é o manuscrito Voynich, o código que desafiou os maiores criptógrafos da Segunda Guerra Mundial e que, para muitos, guarda segredos de um mundo que nunca existiu. Fique conosco para desvendar as teorias mais fascinantes sobre sua origem extraterrestre ou alquímica. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal para apoiar nosso trabalho e continuar desvendando os mistérios mais intrigantes do YouTube. No vasto arquivo da história humana, poucos enigmas persistem com a teimosia e o fascínio do manuscrito Voynich. Ele não é apenas um livro antigo, é um portal para o desconhecido, um volume que se recusa a revelar seus segredos, mesmo diante das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Sua aparência por si só já é um convite à curiosidade. Páginas amareladas pelo tempo, encadernadas em um couro gasto, repletas de ilustrações que parecem pertencer a um sonho febril ou a uma realidade alternativa. Folheá-lo é como entrar em um jardim de maravilhas e bizarrices. Suas seções botânicas exibem plantas exuberantes, com raízes e folhas que desafiam qualquer classificação terrestre. Há também páginas dedicadas à astrologia, com diagramas celestes que não correspondem a nenhuma constelação conhecida, e símbolos que parecem mapas de um universo diferente. Seções cosmológicas revelam estruturas que flutuam em um vazio etéreo, enquanto as farmacológicas apresentam frascos e misturas que poderiam curar ou envenenar em igual medida. E, talvez as mais intrigantes, as seções biológicas e ginecológicas, onde figuras femininas se banham em piscinas de líquidos verdes ou interagem com tubulações misteriosas, em cenas que evocam rituais arcaicos ou procedimentos médicos de uma civilização esquecida. Mas o verdadeiro coração do mistério reside no texto. Escrito em um sistema de escrita absolutamente desconhecido, com caracteres que não se assemelham a nenhum alfabeto humano, o manuscrito Voynich é um enigma linguístico em sua forma mais pura. Não é latim, nem grego, nem hebraico, nem qualquer dos milhares de idiomas que a humanidade já concebeu. É uma linguagem que parece ter vindo de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todo lugar. O que o torna ainda mais intrigante é o fato de que mentes brilhantes de alquimistas medievais a criptógrafos da Segunda Guerra Mundial falharam espetacularmente em decifrá-lo. Este não é um código simples, mas uma fortaleza impenetrável de símbolos e significados. A pergunta que ecoa através dos séculos é: o manuscrito Voynich é um código real, esperando pela chave certa para ser desvendado? Ou será uma farsa elaborada, criada para enganar incautos, ou ainda mais fascinante, algo além da nossa compreensão? Uma mensagem de uma origem que mal podemos conceber? A conexão com a botânica de um mundo que não existe é o que realmente captura a imaginação. As plantas ilustradas, com suas formas exóticas e características únicas, não encontram paralelo em nenhuma espécie conhecida na Terra. Isso levanta a questão: se as plantas não são daqui, o que mais no manuscrito não é daqui? Seria este livro um manual de um mundo paralelo? Um registro de flora e fauna de um planeta distante, ou talvez um compêndio de conhecimentos de uma civilização avançada que nos visitou há muito tempo? A insinuação de que este livro pode ser a chave para algo extraordinário, algo que pode redefinir nossa compreensão da história e da vida, é quase palpável. Cada página virada é um convite a questionar a realidade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A odisseia do manuscrito Voynich, pelo tempo, é tão misteriosa quanto seu conteúdo. Sua jornada começa, para nós, com Wilfrid Voynich, um livreiro lituano-americano que, em 1912, o adquiriu em uma biblioteca jesuíta em Frascati, perto de Roma, na Itália. Este volume enigmático, que estava esquecido em uma coleção, foi redescoberto e, a partir daquele momento, sua lenda começaria a se espalhar. A datação por carbono 14, realizada décadas depois, revelou que o pergaminho e a tinta do manuscrito datam do início do século XV, mais precisamente entre 1404 e 1438. Isso o insere no coração da Renascença, um período de grande efervescência intelectual, mas também de segredos e misticismo. Antes de Wilfrid Voynich, a história do manuscrito é obscura, mas alguns nomes surgem nas brumas do passado. Georg Baresch, um alquimista boêmio do século XVII, é o primeiro proprietário conhecido, e suas cartas a Athanasius Kircher, um jesuíta e polímata renomado, expressam sua frustração em decifrar o livro. Baresch implorava a Kircher que tentasse sua sorte, acreditando que o jesuíta, com sua vasta erudição, poderia desvendar seus segredos. Kircher, por sua vez, também falhou. A curiosidade permanece. Por que este manuscrito foi guardado com tanto sigilo por séculos, passando de mãos em mãos, sem jamais ser compreendido?
Seria seu conteúdo tão perigoso ou valioso que precisava ser ocultado, ou simplesmente tão incompreensível que foi relegado ao esquecimento? As tentativas de decifração do manuscrito Voynich se tornaram verdadeiras batalhas criptográficas, envolvendo algumas das mentes mais brilhantes da história moderna. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quando a necessidade de quebrar códigos inimigos era estratégica, o manuscrito foi submetido à análise de criptógrafos militares. Eles esperavam que os métodos usados para desvendar mensagens de guerra pudessem ser aplicados ao Voynich. No entanto, o manuscrito resistiu a todas as investidas. Um dos mais notáveis criptógrafos a falhar foi William Friedman. Ele foi uma lenda no campo, famoso por liderar a equipe que quebrou o código japonês Purple durante a Segunda Guerra Mundial. Um feito que alterou o curso da história. Se Friedman, com sua incomparável habilidade e recursos, não conseguiu decifrar o Voynich, isso apenas aprofundou o mistério. Mais tarde, a Agência de Segurança Nacional dos EUA, a NSA, também dedicou uma equipe ao manuscrito, sem sucesso significativo. O que torna o texto do Voynich tão resistente à decifração? Suas características são incomuns. Os padrões estatísticos das palavras e letras não se encaixam em nenhum idioma natural conhecido. Há repetições frequentes de certas palavras, mas a distribuição de suas letras é diferente de qualquer língua humana. A ausência de pontuação, algo comum em manuscritos medievais, é apenas um dos muitos obstáculos. Além disso, a frequência de certas sílabas e o que parecem ser prefixos e sufixos não correspondem a padrões linguísticos esperados. É como se o texto fosse uma linguagem, mas uma que segue regras próprias, alienígenas à nossa compreensão. As teorias iniciais sobre a origem do manuscrito Voynich variam. Alguns sugeriram que poderia ser uma fraude elaborada, criado para enganar colecionadores e eruditos. Talvez um charlatão do século XV tenha inventado um idioma falso para vender um livro sem sentido a um preço exorbitante. Outra teoria propõe que a linguagem é artificial, uma cifra complexa criada deliberadamente, talvez um cifrário homofônico, onde cada letra do texto original é substituída por vários símbolos, tornando a decifração extremamente difícil. Há também quem defenda essa ideia de que o manuscrito é um exemplo de escrita glossolálica, ou fala em línguas, onde o autor teria escrito em um estado de transe, resultando em um texto sem significado lógico, mas com uma estrutura que imita a linguagem. A ausência de espaço branco entre as palavras em algumas seções, contrariando a prática comum de muitos manuscritos medievais, só adiciona mais uma camada de complexidade a este enigma que continua a desafiar a lógica humana. No entanto, o fascínio do manuscrito Voynich transcende a mera decifração de um código. As teorias mais audaciosas e intrigantes nos levam a questionar a própria natureza da realidade e da existência. Uma das mais cativantes é a da origem extraterrestre. Imagine por um momento. E se as plantas e o conhecimento contidos no manuscrito, com suas ilustrações botânicas que desafiam qualquer classificação terrestre, não fossem deste mundo? E se o Voynich fosse uma mensagem, um compêndio de saberes ou até mesmo um manual de sobrevivência deixado por uma civilização avançada de outro planeta? As formas exóticas das plantas e a escrita indecifrável poderiam ser evidências de uma origem cósmica, um vestígio de visitantes estelares que, em algum momento da história, tocaram a Terra. Essa teoria se conecta diretamente à ufologia e à busca incessante por vida inteligente no universo, sugerindo que a resposta para um dos maiores mistérios da humanidade pode estar escrita em um idioma alienígena, esperando que nossa ciência e intuição se alinhem para compreendê-la. Paralelamente, a origem alquímica ou mística oferece outra jornada fascinante. O manuscrito Voynich poderia ser um compêndio de conhecimento esotérico secreto, uma obra-prima da alquimia que transcendeu as tentativas de Georg Baresch e Athanasius Kircher de desvendá-lo. As seções cosmológicas, com seus diagramas celestes incomuns, e as seções farmacêuticas, com suas raízes e folhas estranhas, poderiam sugerir rituais, fórmulas para elixires ou preparações místicas. Talvez fosse um guia para a lendária pedra filosofal, capaz de transformar metais em ouro e conceder a imortalidade, ou a fonte da juventude, procurada por tantos ao longo da história. A tradição de codificar conhecimentos perigosos ou heréticos era comum na Idade Média, especialmente aqueles que desafiavam as doutrinas estabelecidas. O Voynich, nesse contexto, seria uma obra de poder e segredo, destinado apenas aos iniciados capazes de romper seu véu de mistério. As teorias mais recentes buscam uma abordagem mais científica, utilizando o poder da computação moderna. Análises computacionais revelaram padrões linguísticos complexos que, embora ainda não revelem o significado, sugerem uma estrutura subjacente, o que enfraquece a ideia de uma fraude total. Alguns pesquisadores propõem a hipótese de um código de livro,
onde as palavras do Voynich seriam referências a palavras ou frases em um texto conhecido. A dificuldade, claro, reside em identificar qual seria esse livro-chave. Outra ideia é que o manuscrito Voynich seja uma farmacopeia de plantas exóticas, ou até mesmo extintas, um registro de um conhecimento botânico perdido que, por alguma razão, foi codificado. O manuscrito Voynich permanece um enigma, um portal para um mundo de possibilidades que desafia nossa compreensão de conhecimento e história. Sua existência é um lembrete vívido de que ainda há mistérios profundos a serem desvendados em nosso próprio mundo e além dele. Ele nos convida a continuar explorando o desconhecido, a questionar o que consideramos real e a manter a mente aberta para o que pode estar escondido nas entrelinhas da história e do universo. O que você acha que o manuscrito Voynich realmente é? Uma mensagem de outro planeta, um guia alquímico para a imortalidade, uma farsa genial ou algo que ainda nem conseguimos imaginar? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com seus amigos curiosos e continue sua jornada de descoberta conosco. O universo está cheio de segredos esperando para serem revelados, e o manuscrito Voynich é apenas um deles, um convite silencioso para a aventura do desconhecido.